Olá! Um dos líderes na produção agrícola do país, o estado de Mato Grosso reelegeu para um novo mandato um dos mais atuantes parlamentares do Congresso nas propostas para infraestrutura e desenvolvimento dos municípios brasileiros. Estamos falando do senador Wellington Fagundes, autor de projetos e emendas à Constituição com foco no desenvolvimento da economia e na qualidade de vida da população. Senador, seja bem-vindo. Ô Paulo, a satisfação é minha de poder estar aqui e falar com todos os brasileiros nesse ano, né? Com muita animação e com muita certeza que vamos ter um grande ano. Bom, nós podemos falar de uma gama de assuntos muito variada, que é a marca, na verdade, do seu mandato agora renovado, mas eu sei que o senhor tem um carinho todo especial pelo Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal, que foi agora recentemente inaugurado e que tem tudo a ver com a natureza, que é um investimento muito necessário, que tem na interface da produção agrícola, produção agropecuária. Qual a expectativa que o senhor tem do Instituto? Paulo, primeiro eu preciso dizer que sou médico veterinário, eu sempre faço questão de usar o verde, uma peça simbolicamente exatamente o que representa o nosso meio ambiente. E nessa condição de médico veterinário, nós temos essa felicidade de poder conviver no Mato Grosso com um estado gigantesco e um estado com 3 ecossistemas. Todo o Mato Grosso está na Amazônia Legal, né? E, portanto, temos a grande mata amazônica, temos também o Cerrado, que é o grande volume de produção, né? Que gera alimento para o mundo inteiro e também para os brasileiros, e o nosso Pantanal, a maior área úmida do Pantanal. Então, por isso o nosso entusiasmo também, o Pantanal ele tem toda a sua riqueza, né? Na beleza, na força da produção, principalmente do secular, que é da pecuária. Então, nós temos ali o homem pantaneiro, e o homem pantaneiro está lá na presença secular, e os ribeirinhos, os quilombolas, os indígenas, e tudo isso então precisa de apoio para que a gente tenha uma conservação desse meio ambiente, e isso se dá com a pesquisa. Por isso a nossa luta para a instalação definitiva do Instituto Nacional de Pesquisa do Pantanal. Conseguimos, já no finalzinho do mandato passado, o decreto do presidente Bolsonaro para a criação dos cargos e a instalação definitiva, com a presença do ministro Alvim, também do ministro da Ciência e Tecnologia, que foi eleito senador, né? O nosso companheiro agora, Marcos Pontes, o astronauta, com uma expressiva votação, mais de 10 milhões de votos. E ele sempre foi também um entusiasta da implantação do Instituto de Pesquisa com toda a equipe do Ministério. Senador, o senhor é conhecido também como um dos líderes do movimento municipalista aqui no Senado, um dos mais atuantes. E os municípios, como nós sabemos, vivem uma significativa porção deles numa situação financeira difícil. E o país, que vem de uma dívida enorme com os profissionais da saúde, especialmente com os profissionais da enfermagem, e a possibilidade de cumprir o piso salarial dos profissionais de enfermagem foi, de repente, obstaculizada pela dificuldade financeira. Mas o senhor tem um projeto, aliás, uma emenda constitucional que procura sanar essa dificuldade dos municípios. Eu só queria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Bom, a minha satisfação, né, de estar no Congresso Nacional sempre na bandeira do municipalismo. Eu sou vice-presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Municipalismo, porque sempre tenho como cultura de vida, porque é no município que as pessoas vivem, lá que existem os problemas e a melhor forma de encontrar a solução é exatamente nessa grande parceria dos municípios com os governos do Estado e também com o governo federal. E as políticas públicas são implementadas pelos municípios, saúde, educação, enfim. Onde o cidadão vive, né? Onde o cidadão vive, né? Então, essa questão da saúde, realmente, na pandemia, os enfermeiros, agentes de saúde, né, as parteiras, todas essas pessoas cumpriram um papel muito grande de salvar vidas, né? Estar lá orientando, é o papel que eles fazem, né? Então, merecem realmente uma base salarial que possa estimular ainda mais esses profissionais.
Então, por isso, a nossa luta é exatamente para que os municípios também tenham o recurso necessário. Por isso, nós propusemos, junto com a Confederação Nacional dos Municípios, a PEC 28, para aumentar mais em 1% o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, para que todos os municípios possam atender essas demandas. Aliás, outras demandas também, porque nos governos foram criados muitos programas e imputado ao município resolver. E na prática, essa emenda à Constituição vai se traduzir em mais recursos da União para o Fundo de Participação dos Municípios, enquanto importa, em qual quantidade de recursos? Bom, isso é muito de acordo com a arrecadação, mas olha, a nossa luta no passado era, há pouco tempo atrás, não muito, 12, 15 anos, os municípios recebiam menos de 15%, e fomos ampliando, hoje já está chegando nos 21%, 22%, que é o desejável, porque fala-se muito em pacto federativo. O pacto federativo o que é? É mais recurso na ponta, né? Então é isso que é nosso trabalho e principalmente a nossa luta junto com a Confederação Nacional dos Municípios. E no caso do meu estado, Mato Grosso, nós temos a Associação Mato Grossense dos Municípios, que é uma associação extremamente organizada. Só para você ter uma ideia, ela tem aproximadamente 70 engenheiros. Todos os projetos dos municípios, município pequeno que não tem capacidade de ter uma estrutura, a associação é que faz isso. Então, por isso o fortalecimento do municipalismo ele é extremamente importante. Esses recursos serão repassados pela União no mês de março de cada ano? Exatamente. É 1% a mais que seria repassado. 1,5%, é isso? É 1% que a nossa proposta pode, lógico, pode ser, se a gente conseguir ampliar, melhor. Bom, isso aí depende também de arrecadação, né? O valor, né? Se for aprovado, aí o valor é de acordo com a arrecadação. Bom, bilhões. Dentro da realidade dos municípios, o senhor também é um defensor da reforma tributária. Mas que reforma o senhor apoiaria nesse momento? Bom, eu apoio a reforma possível de ser aprovada, né? Então, eu acho que essa discussão não pode demorar muito. Agora é o momento, é o início do mandato, tanto do presidente da República, também do Congresso renovado, para que essas reformas possam ser aprovadas. A tributária, o que a gente precisa é simplificar, né? Já conseguimos avanços, sim, bastante, porque no Brasil, até 5 anos, 4 anos atrás, demorava aí mais de ano para fechar uma empresa e para abrir uma empresa. Hoje não, você já faz em 2 dias, isso tudo é possível. Então, quanto mais simples for o processo de arrecadação, mais será eficiente, ou menos sonegação teremos. Então, quanto mais ampliar a base, eu acredito que proposta tem muitas, né? Agora, nós esperamos que a gente possa, então, agora discutir isso e aprovar o mais rápido possível, que é o que deseja todo aquele que paga o imposto, né? Tá demonstrado que tudo aquilo que criou condições para que o micro pudesse ter acesso, ele quer estar de bem com a vida, ele quer estar de bem com a lei. Então, por isso é que é importante você ampliar essa base, simplificando e permitindo com que todos possam pagar menos e pagar. Bom, o senador é aquele que representa o Estado, né? Ele é eleito pela população, mas representa o Estado. E houve uma discussão muito acirrada a respeito do abatimento, quer dizer, do desconto do ICMS na questão dos combustíveis. E alguns estados, alguns reclamaram uma compensação para isso. Em que medida o senhor acha que essa compensação deve ser feita e se o senhor é a favor ou contra essa compensação? Olha, tudo que tira tem que ter uma compensação. A União, ela tem essa força concentradora, inclusive, de dizer a política econômica do país, né? Agora, os estados e municípios não têm a capacidade de emitir moeda, né? Então, quem tem que definir a melhor forma dessa estabilidade econômica é a União. Agora, quando a União ela tira a capacidade de arrecadar lá do município ou do estado, o certo é que ela compense. Então, eu entendo que essa discussão ela não pode ser uma discussão específica nós temos que discutir a nossa reforma como um todo, né? O ICMS ele é extremamente importante, principalmente no consumo, né? Tem imposto de renda também, que é extremamente importante taxar, principalmente aqueles que mais ganham,
né? Porque o trabalhador, ele já tem descontado na folha, todo final de mês já está descontado, não tem como sonegar. Então, eu acho que nós temos que fazer justiça com o sistema de arrecadação, fazer justiça arrecadatória, para que todos paguem menos e todos possam pagar. Volto aqui a dizer isso. Senador, uma outra reforma que eu sei que o senhor se empenha bastante é a reforma administrativa. Agora, no início de uma nova administração, que representa uma guinada com relação ao papel do Estado na economia do país, o senhor acha possível uma reforma administrativa? Acha desejável e em que termos? Eu sou do PL, Partido Liberal, e assim eu penso que a economia também tem que ser, mas tudo com cuidado. Eu não sou a favor do Estado mínimo, mas também não pode ser o Estado máximo, tem que ser o Estado necessário. O servidor público tem que estar bem preparado, ele tem que ter condições para desempenhar o papel de servir à sociedade. Então, a reforma administrativa, ela tem que ser feita também com todo cuidado, para que a gente tenha servidores em condições de poder prestar o serviço com qualidade. Então, por isso, tem que ser muito bem discutido com todos os setores, quem contribui, quem está prestando o serviço, e eu tenho certeza que o governo do presidente Lula vai saber dialogar com o Congresso Nacional. E todos nós, congressistas, também estamos aqui exatamente para fazer com que o país, que tem a tradição da burocracia, né, herdado de Portugal, né, que a gente possa cada dia mais permitir com que haja essa harmonia entre o servidor público e a sociedade como um todo, que haja compreensão do papel, porque, afinal de contas, todos nós somos a sociedade brasileira. Senador, ainda no capítulo das reformas, vamos falar aqui das reformas políticas e reforma política. E eu lançaria o tema da cláusula de barreira. Nessa última eleição, nós tivemos uma redução, o número de partidos que alcançaram o limite da cláusula de barreira foi, se não me engano, de 12. Isso forçou os partidos a procurarem uma solução dentro da formação de federações, já que as coligações nas eleições proporcionais não serão mais permitidas. Eu pergunto, que tipo de reforma política ainda seria necessária? Porque me parece que essa evolução foi uma evolução positiva no sentido de unificar as forças políticas, identificar mais o eleitor com a linha programática de cada partido. Olha, na verdade, essa é a reforma mãe, é a mais necessária, porque hoje o mundo de partidos, são 34 partidos, o cidadão ele tem dificuldade de identificar qual que é o compromisso do seu candidato, né? E muitos, então, falavam, eu vou votar sem saber, inclusive, o que ele defende direito, qual que é a linha programática do seu partido, e isso deixa de ter um compromisso, às vezes, do eleito com o eleitor. Então, essa identificação é extremamente importante. Nós já, como você disse, a federação já é uma forma de você poder não extinguir pequenos partidos, mas eles se agrupam, então, transformando num compromisso durante os 4 anos, né? Inclusive com mais identificação ideológica. Então, eu penso que tudo que fizer para enxugar um pouco o número de partidos é importante. Talvez 5 partidos sejam necessários para representar todas as linhas ideológicas no país. Mas eu acho que o mais importante é que a gente possa buscar ter uma legislação político-partidária no país em que tenhamos partidos fortes e, acima de tudo, tenha perenidade, tenha durabilidade. E eu espero que também essas 3 reformas a gente possa definir esse ano. Se deixar para o ano que vem, dificilmente vai acontecer. Senador, uma outra marca do seu mandato foi, e certamente deverá continuar sendo, a questão da infraestrutura de transportes. E nessa infraestrutura de transportes, o senhor defende o marco legal das ferrovias. Bom, ferrovias importantes estão sendo implantadas lá em Mato Grosso, muito importantíssimas para que a gente não veja mais aquela questão aqueles caminhões, aquela fila de caminhões transportando soja, apesar de alguma melhora nas rodovias, o modal ferroviário é muito mais eficiente. Por que esse marco legal das ferrovias? O que está faltando? E eu queria que o senhor falasse dessas ferrovias de Mato Grosso também. Bom, eu quero aqui me identificar como presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura do país.
O Brasil é um país rodoviário. Mais de 60% da carga transportada no Brasil se dá através das nossas rodovias. E, infelizmente, nós temos hoje as nossas rodovias relativamente mal conservadas. Nós tivemos apresentado no final do ano passado, pela Confederação Nacional dos Transportes, uma grande pesquisa, essa pesquisa tradicional, mais de 30 anos que ela funciona, uma pesquisa detalhista mostrando a qualidade das nossas rodovias, que precisa de muito recurso. E quando se fala hoje em investimento, tudo a gente tem que pensar em longo prazo. Um dos grandes problemas do Brasil hoje é a falta de segurança jurídica. Qualquer contrato de concessão de longo prazo, ele tem que se fazer com segurança jurídica, tem que ser política de Estado, não pode ser política de governo de plantão. Muda o governo, de repente quer se mudar aquele contrato que foi assinado pelo país, né? Então, nós apresentamos inclusive uma emenda na Constituição, a PEC 39, para que a gente tenha então todos esses contratos de forma também duradoura. E no caso das ferrovias, mais ainda, né? Nós precisamos ter concessões, nós aprovamos o marco regulatório e isso está avançando muito, porque agora, inclusive, pode construir ferrovia no Brasil por autorização. E o Mato Grosso, meu estado, foi o primeiro estado a ter uma ferrovia por autorização estadual. É o avanço da ferrovia que sai lá de Santos, chega a Rondonópolis, a minha cidade, onde tem o maior terminal ferroviária da América Latina, e agora ela vai avançar para Cuiabá, nossa capital, e também para o nortão do estado. Isso foi possível exatamente porque aprovamos o marco regulatório e que hoje, então, permite que essas ferrovias possam ser construídas por autorização, e tem muitos projetos no Brasil. No Mato Grosso também nós temos uma outra ferrovia que também já está bem avançada, construindo, que é exatamente a FICO, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, que é um grande ramal, digamos, é uma nova ferrovia que liga a Norte e Sul, que vai até Itaqui, no Maranhão, aí ela atravessa o Araguaia, ligando então Goiás a Mato Grosso, e chega e passa por Cocalinho, Nova Nazaré e até Água Boa, onde será um grande terminal. Essa foi a primeira ferrovia por investimento cruzado, ou seja, ao invés da ferrovia Carajás e também Minas Espírito Santo, que é da Vale do Rio Doce, pagar a renovação da nova outorga, não, foi feito o compromisso de construir essa nova ferrovia. Isso é muito bom, porque diminui a burocracia, evita as licitações, e ela está sendo feita de forma direta. Será entregue, então, ao governo, que fará uma nova licitação para que ela possa avançar mais ainda. É mais um modelo inovador que eu acho que está sendo muito bom para o país. Senador, uma outra proposta de emenda à Constituição sua prevê que 70% do que a União arrecada com os contratos de concessão volte para investimentos no setor de infraestrutura. O senhor poderia explicar melhor como vai funcionar isso? Paulo, hoje as concessões feitas no Brasil, então, o valor da outorga, aquilo que é pago remunerando o governo por essa concessão, ele vai para o caixa único do governo. E no Brasil tem sido feito muitas concessões, tanto rodoviária como de portos, aeroportos, e esse recurso ele some dentro do caixa do governo. Por isso é importante, então, que essa nossa PEC, que é a PEC 01, essa PEC foi feita em parceria junto com a Confederação Nacional dos Transportes, a CNT. Aéreo, aquaviário e terrestre. Toda a área de infraestrutura, exatamente esses três. Então, todas as concessões que o governo fizer, esses recursos, 70% deverão ser aplicados diretamente na infraestrutura. Olha, qualquer país sem uma infraestrutura eficiente, o custo aumenta demais, né? E no nosso caso, somos um grande exportador de commodities, né? Commodities agrícolas, minerais, então precisa de eficiência no transporte. No caso, a produção agropecuária, ela está principalmente no centro-oeste brasileiro, longe dos portos. Então, se a gente abandonar de investimento as nossas estradas, como tem sido muito pouco recurso investido nos últimos anos na manutenção das estradas, na construção de novas estradas, a necessidade de construir ferrovias, mais aeroportos, isso nós vamos aumentar muito o custo do Brasil. O produtor, a gente fala muito, ele é muito competente da porteira para dentro. Da porteira para fora é responsabilidade do Estado. Então, por isso a nossa PEC, ela está tramitando e nós vamos trabalhar muito em conjunto com todo o Congresso para aprová-la,
para que a gente tenha garantia de investimento na nossa infraestrutura, para promover o desenvolvimento. Nós estamos agora ainda na retomada da nossa economia pós-pandemia. E todo o país que conseguiu fazer a retomada da economia para geração de emprego é principalmente no investimento através da infraestrutura. Por isso essa PEC também, que foi apresentada, a PEC número 1 na gestão passada, né? 2022, eu espero que agora, neste ano, ela tenha essa aprovação e que a gente tenha a garantia. Então, aqui nós já falamos de dois aspectos, né? A PEC da segurança jurídica, para garantir com que todos os contratos de investimento, principalmente na infraestrutura, que são de longo prazo, ele tenha, então, essa garantia jurídica. E a gente possa, com isso, atrair mais investimento, tanto lá de fora, como também do próprio investimento brasileiro. E ainda mais, também, ter a garantia de recursos para a nossa infraestrutura. Agora, você sabe que essa é uma briga boa, né? Porque o Ministério da Economia e o Ministério da Fazenda não gostam que recursos sejam amarrados, eles gostam de ficar remanejando lá. Então, o Ministério, é uma briga política. Quando a gente discutia muito, né, lá no Ministério da Economia, sempre essa resistência existia mesmo. Agora, eu penso que a gente tem que ter bom senso de saber que não dá para continuar um país, né, tão forte em número de acidentes nas nossas rodovias. No Brasil, mata-se mais em acidentes no Brasil, em rodovias, do que muitas guerras. Chegamos a mais de quase 50 mil acidentes. Quantas pessoas perderam a vida, né? Perdem a vida no dia a dia? Você que é médico, jornalista e médico, né, sabe o prejuízo, né, que o país tem, né, com pessoas que ficam aí paraplégicos, tetraplégicos, e também o custo para a saúde. Perdem a capacidade laboral? Perde a capacidade de trabalho, né, e aí além do custo na saúde. Porque quanto custa hoje o país tem que ter na recuperação desses acidentes, além de vida. Vida não tem valor, quer dizer, vida você não consegue mensurar, você perdeu uma vida, não se recupera. Senador, um outro projeto seu, muito importante, no meu modesto entender, é o 2491, em que o senhor prevê a possibilidade de negociar com quem está devendo o FIES, que é o financiamento estudantil. Eu acho uma ideia muito oportuna. Qual o alcance desse projeto, por exemplo, no seu estado? Olha, no Brasil foi mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 200 alunos. Eu tive a felicidade de poder propor e nós conseguimos, então, um desconto até de 92%. E olha, na campanha eleitoral, eu tive a oportunidade de conversar com muita gente, né? Jovens que vinham abraçar, agradecer, porque estavam com a vida totalmente desregulada, né? E muitos jovens, até estudantes de um modo geral, desequilibrados, não sabendo o que poder fazer. Então, isso foi um grande feito que conseguimos, então, fazer com que mais de 1 milhão de estudantes tivessem esse acesso, então, ao pagamento com esses descontos. Mas também tem aqueles que foram adimplentes, ou seja, que pagaram, às vezes venderam sua casa, venderam seu carro, pediu empréstimo da família, pagou em dia. Então, nós entendemos também que esses que conseguiram ter as suas contas do FIES em dia, têm agora também um incentivo. E é isso que é o nosso projeto, para que eles tenham um desconto também, um incentivo ao pagamento. É fazer justiça àqueles que foram adimplentes também. Mas quero deixar bem claro, aqueles que estavam inadimplentes foi em função principalmente da pandemia, perderam emprego, então a grande maioria são essas condições. Então eu acho que foi justiça, sim, a gente fazer esse incentivo, o governo do presidente Bolsonaro à época fazer esse incentivo, mas também precisamos incentivar aqueles que conseguiram estar em dia. O senhor também está lutando pela implantação de novas universidades federais em Mato Grosso e pela implantação de novos institutos de tecnologia, que, na verdade, é algo que é necessário de há muito tempo. Onde o senhor pretenderia que esses institutos fossem instalados? Bom, o Brasil todo hoje vive uma situação de necessidade de investimento, principalmente porque o mundo, a tecnologia está ampliando demais, né? Segundo os cientistas, nos próximos 5 anos nós vamos ter aí uma evolução que represente os 200 anos para trás. Então nós temos que investir maciçamente. No meu estado, do Mato Grosso, nós vivemos praticamente um apagão de mão de obra qualificada. Então as escolas técnicas profissionais são extremamente importantes e no caso do Mato Grosso, em todas as regiões, a Escola Técnica, o Instituto Federal de Educação Tecnológica no Mato Grosso tem 27 mil alunos.
A Universidade Federal tem 22 mil alunos. Então, a importância que representa todo esse investimento, principalmente nas escolas profissionalizantes. Mas o Brasil todo precisa, todas as regiões do Brasil. Nós tivemos no governo passado, praticamente estava tudo certo, a criação de 11 institutos no Brasil inteiro e mais 5 novas universidades. Uma delas seria mais uma no Mato Grosso. Não conseguimos. Agora é um assunto que nós vamos trabalhar junto nesse novo mandato, que nós criamos a segunda Universidade Federal de Mato Grosso em Rondonópolis, a minha cidade natal. Temos compromisso e vamos lutar para criar a terceira Universidade Federal em Sinop, que é a capital do Nortão de Mato Grosso, e no futuro também a região do Araguaia, que é Barra do Garça. E eu quero aqui repetir, em Mato Grosso nós temos 900 mil quilômetros quadrados. Temos uma população pequena. Quase um país dentro do país. Né? Muitos países dentro do estado de Mato Grosso. E o maior produtor, né, de proteína animal, de proteína vegetal. Então, nós somos um estado que nesses próximos 25 anos vamos continuar crescendo muito, porque é o estado que mais cresceu nos últimos anos. Então, nós temos que investir em qualidade de vida. E qualidade de vida também é a educação. Senador, muito obrigado, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que fico feliz, Paulo. E olha, desejar aí um ano de muita prosperidade, né, que vamos ter esse ano, com muito trabalho. O Brasil é o melhor país do mundo. É só acreditar e trabalhar. Para ver de novo essa entrevista ou qualquer outro programa da TV Senado, você pode acessar senado.leg.br/TV ou nossos canais na internet. São muitos. Obrigado pela atenção e até a próxima.